Ilustres amigos do canal, tudo bem? Tesouro IPCA disparando e pré-fixados estáveis. Aqui no Tesouro Direto, dia 25 de maio de 2021. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje e também falar então sobre o que pode estar acontecendo no mundo da economia. Auxílio emergencial, Selic, taxa de juros e inflação. Se você quer entender o impacto dessas variáveis sobre o Tesouro Direto, eu já te convido agora mesmo. Inscreva-se aí no nosso canal, clique aí em inscrever-se, ative o sino da notificação, porque o vídeo já vai começar. Nós estamos aqui no site do Tesouro Direto, já acompanhando aqui o famoso histórico de preços e taxas, no qual você vai clicar aqui ao final e já vai ter acesso a esse gráfico. Veja que o pré-fixado, agora nesse início da semana, começou então, fechou no dia na sexta-feira, 21 em 8,22, subiu para 8,27 e caiu para 8,22 novamente, praticamente estável. Quando a gente olha o Tesouro Pré-fixado 2026, há um comportamento semelhante. 8,73 na sexta-feira, 8,79 na segunda e agora voltando para 8,74. Praticamente estável, mas lembrando, ainda que esteja estável, as taxas estão uma das mais altas possíveis. Sendo que aqui na semana passada chegou a 8,90, que foi uma das melhores desse ano de 2021. Vamos olhar aqui então agora o Tesouros IPCA para você verificar o que está acontecendo. Vamos olhar aqui para 30 dias. Olha o que aconteceu. Fechou na sexta-feira 3,48, subiu para 3,49 e hoje disparou 6 pontos, meus amigos, 3,55. Voltando a ficar numa das taxas mais altas. Parece que voltamos a subir o patamar novamente. Mas vamos olhar então o prazo mais longo. O Tesouro IPCA 2030, também para 30 dias. Verifica o mesmo comportamento. 3,96, 3,99, 4,03. Ou seja, subiu aqui 7 pontos base. É muito aumento para pouquíssimo tempo. O IPCA 2035, o que aconteceu? 4,20. 4,21 e novamente 4,25. A subida tem sido forte e os IPCAs podem estar indicando uma nova tendência de alta. Novamente aqui, agora o 2045, mesma coisa, 4,20, 4,21, 4,25. Por fim, vamos olhar aqui o juros semestrais 2055. Esse está praticamente estável porque ele varia muito pouco. Meus amigos, mas qual é o motivo? O que pode estar acontecendo? E o que vai dominar aí o noticiário nos próximos dias? É sobre isso que vamos falar agora. Mas antes, deixa aí o super like. Se você já está gostando desse vídeo, se acompanha o nosso canal, apoie então essas informações gratuitas para você. Vamos olhar aqui então. O que aconteceu? Hoje saiu o IPCA 15. Como você sabe, o IPCA 15 não é de 15 dias, mas é que ele vai de 16 de abril a 15 de maio. E apresentou uma alta de 0,44%. É um número que, diante do que o mercado estava prevendo, está bem abaixo, era 0,6%. Entretanto, o resultado é o maior para o mês desde 2016, ou seja, é o mais alto valor dos últimos 5 anos, acumulando então uma alta de 3,27% no ano e 7,27% nos últimos 12 meses, um valor muito alto para o IPCA. 8 dos 9 grupos pesquisados expandiram em maio. 8 dos 9 grupos pesquisados. Significa que a inflação ainda continua alta. Com destaque para saúde e cuidados pessoais, que avançou 1,23%. Em seguida, os grupos habitação, 0,79%, alimentação e bebidas. O que significa isso? Inflação de alimentos continua então alta. Tendo em vista que o grupo de saúde e cuidados pessoais representou mais um terço do resultado, é possível afirmar que o número de maio ainda é fortemente distorcido pelo reajuste de 10,8% que teve início dia 1º de abril. Apesar da maior estabilização, a prévia da inflação segue pressionada no curto prazo. Essa é a informação que você precisa gravar para entender por que as taxas estão subindo. Vou repetir para você, a prévia da inflação segue pressionada no curto prazo e deve acelerar mais conforme a vacinação avançar. As restrições foram relaxadas e a retomada ganha ritmo. Ou seja, voltando ao normal, a tendência é que a inflação aumente. Essa é a informação que eu trago para você.
Além disso, o que nós temos aqui de novidade além desse tipo de informação? Vamos ver aqui essa informação que saiu aqui recentemente sobre a expectativa do Barclays com relação ao aumento então da taxa Selic. Veja, Barclays passa a ver a Selic de 6,5% este ano. 6,5% é a primeira vez que essa previsão aparece. E aí diz, o Banco Barclays revisou para cima sua expectativa para a Selic nesta terça-feira, passando a ver a taxa de juros no maior nível, no nível neutro de 6,5%, já no fim do ano, em meio à pressão de preços que levaram a instituição a aumentar também seu prognóstico para a inflação. Então veja, mais um que está falando a respeito então do aumento da inflação. Essa é a informação aqui do Barclays, que ele espera então que a Selic feche em 2021 em 5,5% e alcance 6,5% no segundo trimestre de 2022. E ele projeta nova alta de 0,75 ponto percentual, tanto em junho quanto na reunião do Copom de agosto, 0,75 e 0,75, antes de 3 elevações de 0,5 nos encontros restantes do ano. Mais uma vez, inflação aí. Esse é um risco que está aparecendo muito rapidamente. Além disso, o que é importante trazer aqui também, essa notícia aqui, auxílio emergencial. Você vai dizer, mas não está pagando? Sim, meus amigos, está sendo pago a segunda parcela do segundo auxílio emergencial. Mas pode ser que venha mais, é o que diz a notícia. Economia defende Bolsa Família reformulado e resiste à PEC de prorrogar o auxílio. Ou seja, Ministério da Economia preocupado aí com a questão brasileira, com a economia. E a notícia diz, em meio às diversas teses que têm sido estudadas pelo governo a respeito do auxílio emergencial, a ideia de prorrogá-lo por meio de uma nova PEC acende a luz amarela no Ministério da Economia. E por que acende essa luz amarela? A proposta é vista como um sinal de que há no governo, além do Congresso, pressão para que se discuta uma mudança constitucional, e aí eu vou gravar para você, que abra espaço para a retirada de outros gastos do teto. Isso significa, então, romper o teto. Meus amigos, se isso acontece, as taxas do Tesouro Direto vão disparar novamente. Então veja que existe uma pressão política e que o Ministério da Economia está resistindo para que isso não aconteça. O Ministério resiste à ideia e diz que, caso haja necessidade, prefere fazer a extensão por medida provisória. Mesmo no Palácio do Planalto, o que existe é indefinição sobre o tema. A tendência é que uma decisão somente seja tomada mais adiante, quando se aproximar o fim do pagamento. Então, em julho, termina o pagamento. A situação da pandemia terá peso crucial. Na eventualidade de uma terceira onda, pode ser preciso estender por mais algumas rodadas. O cenário traçado pela economia, no entanto, é de que a vacinação terá decolado até lá, o que mitigaria a intensidade de um novo pico da Então veja, meus amigos, que essa suspeita de que podemos ter aí a extensão do auxílio emergencial também traz insegurança do mercado, porque isso pode aumentar o déficit fiscal. E aí as contas brasileiras piorando, fica mais caro para que o Brasil possa então pegar dinheiro emprestado. E aqui vem a notícia falando então sobre esse pagamento ou esse possível pagamento do auxílio emergencial. Pagamento de auxílio emergencial sobe para R$ 500 até dezembro. Veja que há uma proposta então. Além disso, conforme o governo vão avançando os novos pagamentos de auxílio emergencial, novas discussões sobre seu futuro vão avançando. Como, por exemplo, a possibilidade de criação de um novo auxílio de R$ 500 até 31 de dezembro. Meus amigos, R$ 500 é muito acima do que está sendo pago hoje. Veja, para explicarmos sobre esse novo auxílio emergencial de R$ 500, precisamos separar o benefício que este está sendo pago pelo governo com valores entre 150 e 375. Vou aumentar para você ver, o valor hoje é esse, entre 150 e 375 reais. Aumentar para 500 seria algo realmente preocupante com as contas públicas brasileiras. Por último, eu quero trazer uma última notícia aqui para você, que é esse texto do O Brasilianista, do Murilo de Aragão. Excelente comentarista político, que ele fala eleições, vacinas e emprego. A imunização em massa e a economia serão temas de 2022. Veja que o tema eleição volta novamente a ser falado. E o que ele traz aqui, além da questão do debate político, é esse. 2 temas sobressaem hoje e poderão se destacar na cena eleitoral. O principal é a necessidade de vacinação em massa contra a Covid.
o que abriria caminho para uma normalidade menos tensa. O outro é o emprego, que sintetiza a retomada da economia e a sensação de que finalmente a crise ficou para trás. No entanto, mesmo que a imaginação seja maciça, o repertório vacina e emprego continuará a influenciar a agenda dos candidatos. A pandemia pode acabar logo, as sequelas não. Essa é a informação, então, do texto do Murilo de Aragão, da Arco Advice, publicado aqui no O Brasilianista. Então, qual é a sua sensação sobre as taxas do Tesouro Direto? Vão subir? Vão cair? O que você está investindo? Qual o título? De olho nos IPCAs, porque as taxas continuam subindo. E acho que daqui para frente, a curto prazo, é só subindo. De olho aberto. Eu gostaria que você compartilhasse esse nosso vídeo e deixasse aquele super like aí para nós. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família. E fique de olho bem aberto, porque a inflação parece não ter ido embora. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.